Boa noite, meus amigos. Como imagino que seja do conhecimento da maioria, na madrugada de sexta para sábado perdemos Alexei Bueno e devido a essa fatalidade, a essa grande perda, eu gostaria de gravar esse vídeo para ficar como uma memória a esse grande poeta, grande estudioso, um grande erudito, um grande pesquisador, um grande editor que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que tive a oportunidade de ter como vizinho. Eu tomei conhecimento da figura e da obra de Alexis Bueno alguns anos atrás, quando o meu amigo Gabriel Campos Medeiros me falou sobre ele. Na ocasião, conversávamos sobre Edgar Allan Poe. Eu dizia para ele como eu gostava da obra de Edgar Allan Poe e falávamos a respeito especificamente do poema O Corvo, se não me engano. E aí o Gabriel me apresentou a tradução que Alexis Bueno fizera do mesmo poema. Na ocasião, as únicas traduções que eu conhecia realmente consagradas eram as traduções de Machado de Assis e de Fernando Pessoa. Então o Gabriel me mostrou essa tradução da Alexei e da qual eu gostei muito. Eu passei a ter como referência maior. Foi a versão que mais me agradou da leitura. E nessa mesma oportunidade, se não me engano, o Gabriel me comentou sobre um livro do Brasil Gerson chamado História das Ruas do Rio. É um trabalho de pesquisa magistral que o Alexei Bueno pôde reeditar e trazer de volta ao catálogo. Não sei como está hoje a edição desse livro, se ainda está à venda fácil aí pela internet ou não. Mas o Alexei Bueno, num determinado momento, ele reeditou esse trabalho, revisou o texto, revisou as informações e republicou a obra. Na ocasião, eu morava em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu nunca, nessa época, eu nunca imaginava que em determinado momento, pouco tempo depois, eu viria a conhecer pessoalmente Alexis Bueno e ter alguma proximidade com ele. Acontece que poucos anos depois eu me mudei aqui para o centro do Rio, para Lapa especificamente, e no dia da minha mudança, enquanto eu estava lá na portaria arrumando as coisas para subir, eu me deparo com Alexis Bueno chegando, pegando o elevador. E aí, felizmente, como um belo presente de boas-vindas, eu descubro que ia passar a morar no mesmo prédio do Alexei Bueno. Levou alguns poucos dias até que eu finalmente pudesse falar com ele. Poucos dias depois desse primeiro encontro, numa outra ocasião, eu me deparei com ele no elevador de novo, então eu pude conversar um pouco com ele, né? Eu perguntei, só para iniciar a conversa, perguntei, com licença, o senhor é o Alexei Bueno? Pô, eu gosto muito do seu trabalho, eu tenho alguns livros. Eu li sua tradução do Corvo, da qual gostei muito. Eu tenho o livro do Brasil Gerson sobre a história das ruas do Rio, que você reeditou. Então ali, naquele meio tempo em que o elevador subia, nós trocamos uma conversa muito agradável. E aí desde então a gente começou a construir uma amizade legal. Nada assim, nada muito íntimo, nada muito próximo, mas uma amizade agradável. Nos víamos de vez em quando, às vezes nos esbarrávamos aqui no elevador, ou quando andávamos pela rua, às vezes combinávamos de sair para beber um pouco e conversar. O Alexei Bueno, ele, imagino que publicamente ele seja mais conhecido como um grande poeta, né? Acontece que a poesia não é bem o gênero ao qual eu sou mais afeito. Eu não tenho assim eu sou muito leigo no que diz respeito à poesia. Então, na questão do Alexei Bueno, como ele foi um intelectual muito versátil, o que me chamou a atenção na pessoa dele acabou sendo outro aspecto, que foi o aspecto mais de editor, de pesquisador, de ensaísta. E desde que começamos a travar esse contato, nós começamos também a trocar livros um com o outro, né? E o Alexei Bueno, sempre que ele publicava um livro novo, ele me entregava como uma lembrança, um exemplar. E o Alexei estava sempre publicando um livro. Eu tenho aqui uma pilha considerável com esses livros aí que ele publicou nesses poucos anos, desde que eu o conheci. Numa certa ocasião, eu não lembro se eu tinha acabado de digitar ou não a antologia do Jackson de Figueiredo, O Amor da Ordem. Então eu deixei lá na portaria um exemplar e pedi para o porteiro para quando o Alexei passasse, entregasse ele, né? E dentro do livro eu deixei um bilhete assim,
me identificando, né, para ele saber quem estava deixando, e também o meu número de WhatsApp. E aí quando ele recebeu, ele entrou em contato comigo pelo número, então começamos a nos falar com mais frequência. Na ocasião, também o Alexei estava publicando uma edição nova da sua obra completa. A obra completa de poesia, de sua própria autoria, e as traduções de outros poetas que ele fez. Esse volume aqui, esse calhamaço. São... Cadê? Mais de 1000 páginas aqui dentro. Aí ele deixou aqui uma dedicatória para mim, dizendo quase 45 anos de poemas para um novo amigo. Isso foi no 28 de julho de 2023. Essa edição aqui é da editora Germakov. Acho que é assim que se pronuncia. E aí, pouco tempo depois, eu editei também pela Eleia o Diário Íntimo do Miguel de Unamuno, o qual eu deixei de novo na portaria para que fosse entregue a ele. Ele recebeu, deu a ele, me retornava o contato, né, fazendo alguns comentários, dizendo que gostou muito do livro, que leu algumas passagens, ele gostou muito. Aí ele comentou que na ocasião ele estava lendo também uma biografia do Unamuno em espanhol. E foi assim. Eu tenho aqui uma pilha de livros que eu quero mostrar também para vocês. Que entre os livros que ele me deixou assim de presente nesse tempo foi essa biografia que ele escreveu a respeito do avô João Tarcísio Bueno, que o avô dele serviu nas forças expedicionárias e foi para a Itália no confronto. E voltou, o avô dele não morreu durante o confronto, ele voltou para o Brasil. Mas, se não me engano, ele não conseguiu conhecer o neto, no caso, o Alexei. O avô acabou falecendo antes do nascimento do Alexei. Aí eu tenho aqui também um volume de homenagem ao Birata Machado. O título é O Birata Machado, bibliófilo e leitor exemplar. É uma compilação de textos de pessoas que conheceram o Birata Machado, que admiravam o trabalho dele. E tem um texto aqui do próprio Alexei Bueno, Birata Machado, a obra e o homem. É um texto muito interessante, porque também mostra, porque o Alexei também comenta um pouco da realidade aqui do Rio, na época em que o ambiente era muito rico com relação a livrarias e coisas assim, a produção intelectual. E que é algo que já não existe mais hoje em dia. Hoje em dia o que nós encontramos é mais o resquício dessa época de ouro. Aí aqui também tem uma dedicatória que o Alexei deixou para mim, ó, para o amigo Gabriel Teixeira, esta pequena homenagem a quem muito a merece, com um forte abraço. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem também esse livreto. Eu tenho aqui 2 exemplares porque saiu uma edição, né, primeiro, só que havia alguns erros, então o Alexei acabou corrigindo e publicando poucos dias depois uma nova edição desse livreto. Bibliografia Crítica da Lapa. Aqui o Alexei Bueno reuniu uma série uma série de relação de livros que de alguma forma tratam da Lapa. Então tem aqui, por exemplo, Lapa, romance de Luiz Martins, A Terra Come Tudo, também de Luiz Martins. Deixa eu ver aqui. Adeus Lapa, de Hernani de Irajá. A Lapa do Meu Tempo, de Olavo de Barros. E aí, logo depois da indicação do autor e do título, tem um breve comentário do Alexei a respeito da obra. É uma joia bibliográfica também. Numa determinada ocasião, o Alexei me convidou para ir lá na casa dele, que fica logo aqui no andar de cima. Então eu tive a oportunidade de conhecer a mãe do Alexei, de conhecer a biblioteca do Alexei, que a biblioteca é basicamente a própria casa. E aí a gente fez um tour lá pela casa dele, ele foi me mostrando as estantes de livro, descrevendo assim, dizendo onde comprou tal coisa e tal. Aí ele comentou comigo num certo momento, eu estou numa altura da minha vida que não posso mais comprar livro, agora eu tenho que pensar no que fazer com esse montante aqui que está acumulado aqui em casa. Uma coisa curiosa é que Alexei, ele era um tipo de pessoa que tinha modos a que não estamos mais acostumados hoje em dia.
ele tinha modos a que não estamos mais acostumados hoje em dia. É fruto de uma outra criação, né? De uma outra geração. Então, por exemplo, nessa ocasião em que fui à casa dele, quando eu subi as escadas e saí no corredor, ele já estava do lado de fora me aguardando. Então, não foi o caso de eu chegar, bater na porta, chamar e esperar ele vir. Ele já estava de antemão do lado de fora me aguardando. Numa posição muito solícita. Ele era realmente, no trato pessoal, ele era uma pessoa muito solícita. Muito educada, de uma educação que não é normal hoje em dia, na geração atual. Outro dado também, por exemplo, é que nas vezes em que eu me deparava com Alexei, aqui pelo prédio, pela rua, em qualquer situação que fosse, eu nunca ouvi, por exemplo, de andando de chinelo, andando de bermuda, até de camiseta. Ele estava sempre de camisa social, calça comprida e algum sapato fechado. Independente do calor que estivesse fazendo, independente da situação, ele estava sempre vestido de uma forma até um tanto formal. Estava sempre de calça comprida, camisa social e sapato fechado. No ano de 2020... Caramba, qual foi? 2023 ainda? Eu não lembro se foi 2023 ou 2024. Mas quando do falecimento de Alberto da Costa e Silva, eu descobri que Alexei era um grande amigo de Alberto da Costa e Silva, o historiador e diplomata. E nas conversas que tínhamos a respeito de Alberto da Costa Silva, decorrido dessa questão do falecimento dele, eu via como que o Alexei ficava tocado pela perda do amigo. E então, eu acabei ficando interessado pela figura do diplomata e do historiador. Até então, eu só conhecia Alberto da Costa Silva como um historiador da África e um diplomata. Mas existe aqui existe outra faceta do historiador. Existe o poeta e existe também o memorialista. Então eu fui atrás de ler os livros de memória dele. O Espelho do Príncipe, que são as recordações de infância, e Invenção do Desenho, que são as recordações de mocidade até o momento em que ele entra no Itamaraty e faz suas primeiras missões. É uma pena que não exista um terceiro volume, né, que seria as recordações da atuação dele como diplomata mais experiente. Mas no momento em que eu li esse livro de memória, eu descobri um verdadeiro artista da língua portuguesa. E uma pessoa extremamente sensível, que eu não imaginava que fosse. Foi uma leitura que me impressionou muito e que também me transformou num admirador de Alberto da Costa e Silva. E por último aqui eu quero mostrar esse livro que não me foi dado de presente por ele, eu comprei, eu encontrei aqui sendo vendido na calçada aqui do prédio. Eu comprei e até comentei com ele aqui, assim, encontrei aqui na frente, que é Duelos no Serpentário, que é uma antologia que Alexis Bueno fez, reunindo o registro de polêmicas entre escritores brasileiros e também alguns casos envolvendo escritores portugueses. É um trabalho volumoso, tem mais de 700 páginas. É um trabalho que só um erudito poderia fazer, só uma pessoa que tem um conhecimento muito sólido a respeito de cultura, de literatura, tudo em geral, poderia ter a capacidade de realizar. E o Alexei realmente ele tinha isso tudo. Ele era uma inteligência, era uma pessoa de uma inteligência a que não estamos acostumados a encontrar por aí. Era um homem que verdadeiramente tinha cultura, verdadeiramente sabia das coisas e sabia de tudo. Era possível falar com ele sobre carro, sobre música, sobre qualquer coisa. E ele conseguia mostrar interesse e conhecimento a respeito dos mais variados assuntos. É uma figura que vai fazer uma falta imensa no cenário cultural brasileiro, mas que fez o seu papel, cumpriu o seu papel. Enquanto ele esteve vivo, ele fez muita coisa, ele trabalhou muito, trabalhou produzindo a sua própria obra poética, trabalhou traduzindo poemas de autores estrangeiros, trabalhou editando livros, trabalhou organizando antologias, escrevendo algumas histórias. Então, ele cumpriu o seu papel. E agora o que nos cabe é valorizar esse legado que ele deixou para nós.
Teve uma ocasião em que ele gentilmente concedeu, autorizou que eu fizesse uma entrevista com ele e eu publiquei essa entrevista. Essa entrevista foi publicada no site da revista Unamuno. Então, quem quiser conhecer mais um pouco a respeito do Alexis Bueno, pode entrar no site da revista Unamuno que vai ter lá a entrevista. Como eu disse no início, eu não tenho um bom conhecimento a respeito de poesia no geral, então acaba que o meu interesse na figura do Alexis Bueno era mais para uma outra faceta dele, mais para a faceta de editor, mais para a faceta de antologista, coisas assim. Então, naquela entrevista, a minha atenção acaba sendo voltada para esse âmbito, o que não acho que seja um demérito, porque é um âmbito que não é muito explorado publicamente. Geralmente, quando se entrevista Alexei, se entrevista sempre com foco na obra poética. Então a entrevista acaba ajudando para conhecer um pouco de outro aspecto da vida dele. E é isso, eu fiz esse vídeo aqui só para deixar uma recordação a respeito desse grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de conviver e que eu espero que Deus acolha a alma dele e conforte o coração de todos os familiares. Bom, boa noite a todos, fiquem com Deus.